Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Hoje, visitando o canal, estreando a visita, porque na verdade serão muitas, essa é a primeira de muitas visitas. O Rafael Alvarenga, que eu já tinha prometido para vocês, que trabalha comigo, ele também é professor de filosofia e a gente divide mais aulas, né, Rafael? Então eu vou apresentar, eu espero que vocês gostem, porque ele vai visitar muitas vezes esse quintal. Olá pessoal, prazer falar com vocês, um prazer estar aqui para a gente poder começar a conversar um pouco sobre a filosofia, sobre as questões que aparecem, que nos incomodam, essas questões que nos causam espanto, admiração e que de alguma forma são a semente, né, para brotar essa coisa que a gente chama de filosofia, essa planta, vamos dizer assim, que tem flores, tem espinhos também, Muitos. mas tem muitas flores, né? Às vezes causa um certo medo, mas esse medo ele não deve ser cultivado, embora ele caminhe com a gente, né? Então espero que a gente possa conversar, trocar ideias, receber perguntas, de alguma forma responder, né? E perguntar também, deixar umas perguntas aí para todos vocês. Exatamente. E assim, a nossa proposta aqui é conversar sobre alguns assuntos, aí você pode preencher o link que eu vou deixar aqui embaixo, né, com as suas sugestões de temas que podem ser abordados aqui pela gente. E, lógico, a gente vai fazer um linkzinho, uma pontezinha entre a filosofia e o cinema, entre a filosofia e a literatura, que são coisas que a gente gosta bastante, né, Rafael? Claro. Pelo menos assim, a gente combina bastante nesse aspecto. Também chamar filósofo chato pra cá não há proposta. Isso a gente não precisa programar, né? De jeito nenhum. Porque tem filósofo chato. Muitos, claro. Principalmente aqueles que fazem da filosofia, que cultivam a filosofia, vamos dizer assim, num ambiente árido, como o ambiente da academia, e tornam a filosofia uma coisa para poucos, vamos dizer assim, né? Quando o espanto e a admiração não deve ser para poucos, deve ser para todos, né? Deve estar em todos, vamos dizer assim. O pedaço de gente que você está vendo aqui é a filha do Rafael, a Morena, que hoje ela veio aqui, a futura filósofa, porque vai ser criada nesse ambiente, né, muito frutífero, né? O Rafael é uma pessoa super paciente, então já conversa com ela nesse sentido de despertar, né, para esse olhar diferenciado que a filosofia tem. E é um pouquinho disso aqui que a gente vai trazer para vocês, né? Olha aí a Morena. Hoje ela está se deslumbrando aqui com a câmera. Então pula aí, Morena. Olha lá. Isso aqui é, digamos assim, a semente da filosofia. Porque Aristóteles dizia, né, que a filosofia é o causar o espanto, é o encantamento que você tem, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Então aqui é a prática da filosofia. Ela está tendo um encanto. Existem alguns pensadores que usam termos ligados à ética, um termo que a gente chama de nova fronteira ética, né? E esse termo ele se refere ao fato da gente enfrentar novos problemas, nós nos depararmos com novas questões, e essas questões colocam para a gente essa nova chance, essa nova necessidade, melhor dizendo, né, de pensar o certo e o errado, né? Como gravar um vídeo com uma criança do lado, com uma criança botando a mão na câmera. E aí, o que a gente faz? A gente repreende, nós deixamos e fazemos um combinado. O que a gente faz, afinal de contas, né? É quase que uma nova fronteira ética, né? Pro seu canal, vamos dizer assim, tem uma criança no meio da gravação, né? E aí, o que a gente faz? Aí a gente aproveita ela, daqui a pouco a gente entrevista a Morena. Eu aproveito tudo, eu acho que daqui sai muita coisa, até porque eu conheço, né, os pais, então pode ter certeza que vai sair muita coisa bacana, né? Então assim, o desafio que a gente tem, na verdade, de apresentar a filosofia é tirar também aquele ranço que ela carrega, né, de ser aquela coisa hermética, de ser aquela coisa pouco acessível às pessoas, e de ser uma aura assim, de intelectualidade. Essa filosofia ela tem que estar no dia inteiro, né, Rafael? Todo santo dia, em todas as coisas, é um pensar diferenciado, é um pensar plural, né? E porque se a gente coloca, né, se a gente coloca essa filosofia nesse ambiente acadêmico, a gente restringe a muito poucos, né? E um conhecimento assim, ele sinceramente, para mim, ele não tem nenhuma validade. Ele precisa ser compartilhado, né? Ele precisa ser entendido, né? E levar...
eu até acredito que o fato, né, de não ser tão entendido é exatamente porque a gente não educa as pessoas para pensar filosoficamente, a gente não apresenta a filosofia. Porque na medida que a gente for apresentando, né, e tendo esse olhar diferenciado, as pessoas vão aprender e isso não vai ser mais tão elitista, né? Sim, eu tenho uma certa impressão através do que a gente encontra, né, nos meios de comunicação, nas universidades, nas escolas e tudo mais, né, que nós temos uma espécie nós não nos sentimos bem com a provocação. Nós temos, parece, uma certa dificuldade de ouvir uma crítica, pensando que a crítica é sempre algo negativo. E essa provocação, essa crítica frente a algo que se apresenta, que se faz, né, é um movimento, digamos, filosófico. Tá? É um movimento de pensar filosófico, né? A filosofia, ela se faz também por uma provocação. Acontece que muitas vezes a provocação acadêmica, ela se torna justamente apenas uma provocação acadêmica. E aí a gente volta a ter uma pergunta. A filosofia é para todo mundo? Ela é uma atividade para todos? Ela é uma atividade para quem está dentro da academia, produzindo um determinado trabalho? Ela é só para esse tipo de gente ou ela é para todos? Né? Ela tem que sair de lá, e como que ela sai de lá? Talvez fazendo uma certa conexão com as coisas que estão fora da academia, com a arte de modo geral. É isso que nós vamos fazer nesse canal, porque é exatamente isso que a gente vai fazer, né? Não é traduzir a filosofia, mas é apresentar ela de uma maneira mais dinâmica, que ela possa ser pensada, né? A filosofia é para todos? Sim, a filosofia é para todo mundo, né? Porque todo mundo... Porque qual é o instrumento da filosofia? É a reflexão, é o pensamento, o veículo, o pensamento. E através da reflexão, você desconstrói alguns conceitos e vai construindo. Então, o movimento da filosofia, ele é construção e desconstrução a todo momento, né? Com um olhar mais abrangente. A filosofia, o pressuposto dela é a pergunta, né? Sim, não é a resposta. Para a filosofia não interessa a resposta. Não interessa a pergunta, porque quanto mais perguntas, inclusive, você tiver acerca de um determinado tema, mais entendimento sobre ele você tem. Não é? Porque quando você não conhece o tema, você não sabe nem perguntar. Né? Se a gente perguntar aí, fala sobre física quântica, faz uma pergunta sem ser o que é, faz qualquer pergunta sobre a física quântica. Bom, você não domina o tema, você não sabe perguntar. Então a filosofia é isso, né? É um aprofundamento. Por exemplo, liberdade existe? Existe e não existe, né? Então, como que a gente vai discutir esse tema? E aí existem as escolas, né? Que respaldam e nos dão essa oportunidade de um olhar diferenciado. Então essa é a nossa proposta, né? Trazer o Rafael aqui é trazer algumas informações, né? Filosóficas, um pensar filosófico, a gente vai, conversa aqui e você participa mandando as suas perguntinhas. Não é isso, Rafael? Exatamente. Então, mas assim, o que te levou a fazer filosofia? Olha, a filosofia apareceu, para mim, digamos assim, por uma situação muito curiosa, né? Apareceu uma história de conto, de uma história inventada, mas a vida da gente, as coisas acontecem algumas vezes parecendo uma invenção. Só lembrando a Rosa Monteiro, ela diz assim que a gente conta, né, a nossa história, porque o nosso passado é narrado através das nossas lembranças e a gente que constrói, então é isso mesmo, a gente que vai se inventando, né? A gente se inventa, reinventa, se destrói e se reconstrói. Eu sou filho de uma professora de matemática e quando eu fui fazer o ensino médio, né, eu fui morar numa outra cidade, porque eu morava num lugar muito pequeno, e eu nunca gostei de matemática, talvez por essa relação que eu tinha com a minha mãe, né, uma análise vai me explicar isso talvez um dia. Não, mas aí né? o que o Rafael está desconsiderando? A filosofia sempre foi da matemática. Quando o homem foi inventado socialmente, é que ela passou a ser das ciências humanas. Porque todos os outros filósofos, né, antes, né, Leibniz, Descartes, né, Pitágoras, Tales de Mileto, Pedro Abelardo, todo mundo é da filosofia. A lógica, né, é da matemática, né? Todo mundo ali é matemática. Mas né? nós recebemos já uma herança pronta, né, de uma filosofia completamente separada, inclusive das ciências de modo geral, do pensamento científico. Porque a filosofia não é uma ciência. Completamente distante disso. Então a gente vê coisas que não são... A gente vê a ciência como uma coisa irrefletida dentro do ensino médio. Né? Como se a filosofia fosse uma disciplina que viesse para te ajudar, auxiliar a pensar. E as ciências não, elas já chegam com tudo pronto.
né? Como se a ciência não tivesse como pressuposto uma reflexão sobre uma fórmula matemática, por exemplo. E aí, quando eu fui para esse ensino médio, eu me deparei com uma matemática que não me agradava, e eu peguei o livro de matemática que minha mãe tinha comprado na época, era um livro grande, provavelmente caro, e fui num sebo ver pelo que eu trocava aquele livro, né? E aí eu troquei esse livro por 2 livros do Nietzsche. Olha que legal. E aí, a partir disso, eu descobri uma filosofia muito parecida com uma literatura que eu já gostava, uma filosofia do Nietzsche, né? A partir do Assim Falou Zaratustra, por exemplo, muito próximos de uma literatura que já me interessava. E isso me despertou para o mundo da filosofia. Claro que depois me deparei com uma filosofia um tanto quanto diferente de uma filosofia feita pelo Nietzsche, né? Oi? Ajuda, deixa eu só acabar de gravar aqui que eu vou lá te ajudar, tá? Você espera só um pouquinho? Tá muito quente, né? A gente já vai ligar o ar também, tá? Pode deixar rapidinho, tá? Combinado? Ah, o tio Marcos já tá saindo assim. Tá. Então esse contato quase que por acaso, porque eu não conhecia o Nietzsche como um pensador, como um filósofo, mas esse contato quase que por acaso me atraiu para esse mundo, para esse universo da filosofia e me fez não me interessar por um universo científico, né? Que era o outro lado das carreiras que eu podia. O Nietzsche me chamou a atenção, me seduziu, vamos dizer assim, por ser um pensador que filosofa com a arte, né? Um livro como Assim Falou Zaratustra é um livro onde parece que você está passeando por uma poesia, né? E isso atrai o leitor inicialmente pela forma, né? A filosofia, a crítica que o Nietzsche faz, ela começa pela forma que ele usa, né? Pelo aforisma, isso já é uma diferenciação dentro da história da filosofia. E rapidamente ele também ele nos apresenta, né, uma filosofia que busca desconstruir sistemas, vamos dizer assim, no sentido de apontar que as coisas são criadas aqui nesse mundo. Os valores, né, as instituições, os desejos são produtos humanos. E isso atrai porque a gente percebe, enquanto experiência pessoal, né, a gente vai percebendo que o que a gente consegue ou o que a gente não consegue não é um produto, não é um efeito de algo que algumas vezes vem do além, vamos dizer assim, né? Não Essas vem nada coisas vindo além. Elas estão aqui. E são forças que ajudam ou atrapalham. E é isso que parece que o Nietzsche quer dizer pra gente. E essa ideia do Nietzsche nem é uma ideia original, né? Porque isso já vem também de Protágoras de Abdera, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, né? Das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. E o que o Nietzsche faz? Ele pega essas ideias, né, que são formuladas pelo homem e critica, né, o quanto elas criam pessoas embotadas, o quanto elas atravancam o progresso, né, o quanto elas prejudicam e não deixam aflorar aquilo que é a essência humana mesmo, né? Quem é o homem sem as regras morais, né? Sem as regras sociais? O que é a natureza humana? Né? Então, a grande pegada do Nietzsche é essa, né? É a crítica e que leva à reflexão. Sim, tanto né? E ele mesmo chama a sua maneira de pensar, de produzir filosofia, como uma filosofia feita a marteladas, né? Então, por que marteladas? Para desconstruir essas coisas que parece que são eternas, que estão aí para ser obedecidas, e ele quer dizer, não, a gente tem que fugir dessa moralidade que o Nietzsche chega a dizer que a moralidade seria uma obediência irrestrita a costumes, né? Então, assim, você pode até obedecer um costume, a questão não é essa, a questão é por que você está obedecendo esse costume. Quem legitima essa regra enquanto uma regra moral. Né? Isso. Então, a gente vai voltar para falar de Nietzsche, né? Que já viu que Nietzsche aqui vai rolar, né? Porque o Rafael gosta, porque eu gosto. E se você não gosta, você vai passar a gostar, porque a gente vai a martelada fazer você gostar do Nietzsche. Inclusive, tem a promessa lá do sorteio do livro. Vai começar a rolar agora no quintal. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse sorteio aí, né? Então, por hoje é só. Se você gostou, deixa seu joinha. Deixa seu comentário também, compartilha, chama outras pessoas agora para visitar o quintal, que agora vai ser um quintal filosófico também. Né, Rafael? Isso aí. Então, gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.